Olá pessoal, vamos então dar sequência na construção do nosso game. Vamos abrir aqui a ferramenta Stencil, abrir o game Macaco Pulador e relembrar o que foi feito em aula anterior. Aqui no Behavior de cena, gerencia a infotela. Nós estamos criando aqui, ou melhor, adaptando, né, o banner, banner de sucesso, para que ele fique mais automatizado, né? De maneira que a gente possa utilizá-lo de uma maneira inteligente, como um behavior propriamente, né? Reutilizável. O que fizemos na aula anterior? Nós mudamos aqui, o posicionamento. Quando nós criávamos o game anteriormente, ele era posicionado, como é aqui ainda, né? Os botões, de uma maneira fixa, usando aqui um valor fixo. E nós tiramos aqui, criamos ele na posição 00. Só que logo em seguida nós reposicionamos o banner através do 7x, 7y, fazendo um cálculo aqui usando aqui a referência, né, como posição inicial a câmera, e o tamanho de tela multiplicando pela metade, o tamanho do próprio banner, achando a metade dele, subtraindo e aí posicionando a partir do ponto X e o ponto Y da câmera. Nós vamos fazer algo similar para posicionar os botões. O botão menu e o botão next. Para isso a gente tem que entender qual seria esse cálculo. Então vamos aqui usar a nossa imagem de referência. Para o banner em si, que é a imagem propriamente do banner, nós usamos de referência a posição X, que é o ponto 0 aqui, e a posição Y, que é o ponto 0, é no canto superior esquerdo. E a partir daí posicionamos o banner. Para o posicionamento dos botões, a posição 0 de referência é o banner, a posição que está o banner. Então o ponto 0 vai ser o que? O canto superior esquerdo do banner, que é esse onde eu estou com o mouse. A partir daqui que eu vou calcular a posição do menu e a posição do next, dos botões menu e botão next, ok? Então vamos construir de uma maneira passo a passo esse posicionamento, certo? Então vamos lá. Aqui no nosso, primeira coisa que eu vou fazer, vou tirar aqui, esses comandos, né, que estão posicionando de uma maneira fixa os botões. Eu vou colocar a posição 00 como eu fiz com o banner, ok? 00 para o botão menu e para o botão next. Então a primeira coisa que eu faço é isso. Coloco em 00. Ok. Logo em seguida, eu preciso o quê? Eu preciso, até vou deixar esse cara aqui, que eu vou usar ele, esse bloco aqui. O resto eu vou jogar para cá, porque eu não tenho interesse de utilizar. Apesar que o câmera também bom, eu vou deixar, mas eu acredito que não iremos utilizar, porque a posição inicial é a posição do banner. Ok, que eu faço agora então? Eu venho aqui, e vou criar, vamos criar primeiramente um botão, um comando 7x e 7y, né? Para a gente começar a posicionar o nosso ator. Qual que é o ator? Eu quero primeiramente posicionar o botão menu. Então já coloco aqui, 7x para menu. O que é o X? Então vamos começar a entender aqui, O X, a posição do X, a posição inicial é a posição atual do banner. Então a partir do ponto 0 dele que eu começo a posicionar o botão menu. Então eu tenho que achar um comando, um bloco que me traga a posição inicial de XY do banner de sucesso, ok? Então, como que eu faço isso? Eu venho aqui nos atores, X do ator tal. Que ator que eu quero? Eu quero achar o X de qual ator? Do ator banner de sucesso, correto? Então a posição X do banner de sucesso. Essa é a posição inicial do nosso posicionamento do botão. Logo em seguida, vamos analisar de novo. O que eu quero aqui?
eu tenho uma situação que eu tenho que resolver. Eu tenho 2 botões e tenho 3 espaços aqui, ó, na parte esquerda, na parte direita e no centro. E esse behavior tem que ser inteligente. Se o menu tiver 4, 5, 10, se o primeiro botão tiver 2 letras, 4 letras, se o segundo botão tiver 5 letras, não interessa, ele tem que calcular isso. O tamanho do banner, a imagem do banner aqui tem um tamanho em pixel e a imagem dos botões tem outro tamanho em pixel. Então, como que eu poderia calcular para que ele distribua esses 2 botões de uma maneira bem exata, ou mais exata possível? É um cálculo matemático. É a mesma coisa que eu vim aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou somar, eu vou achar o tamanho desses 2 botões, o width deles, né, a largura do botão menu, o width do botão next, e vou somar. Aí eu tenho o tamanho que os 2 botões ocupam dentro do banner. Logo em seguida, eu tenho o width do banner. Se eu tiver o width dos 2 botões somadas e subtrair do width do banner, que é a largura, eu tenho o espaço que sobra, correto? É uma questão lógica. Eu somo esses 2 tamanhos aqui de largura, subtraio da largura do banner, o que sobra? O espaço em branco que eu tenho, que vai sobrar. Esses espaços somados aqui, ó, este. Eu preciso de 3 espaços, correto? O que eu vou fazer? Eu vou dividir por 3. Com isso eu tenho o espaço que eu vou colocar da esquerda até o menu, do menu até o next, e o que sobrar aqui vai ser bem próximo ou praticamente exato ao tamanho que eu usei no início aqui. Vamos fazer isso na prática? Então vamos lá. Qual que é o próximo tamanho que eu preciso? Eu preciso do width do banner. Então vamos lá. Width. Então eu preciso do width do tamanho do banner. Então tá aqui, o width do banner. Eu preciso da posição de X do banner, preciso do width, da largura width dele, preciso também, vou duplicar aqui, ó, do width de quem? Do botão próximo, e preciso da largura, que é o width do botão next. Botão next. Botão próximo, botão menu. Então aqui faltou o menu, né? Botão menu. Então eu tenho aqui, ó, a largura dos 2 botões, esses dois comandos aqui, ó, que eu vou colocar próximos. O que eles representam? A largura dos 2 botões. Então eu tenho aqui a largura que eles ocupam, o espaço que eles ocupam dentro do banner, correto? Ok, vamos lá. Se eu somar os 2, então eu preciso somar os 2 para ter essa largura somada. Então eu venho aqui no number e somo os 2. Tenho com isso o somatório. Vou deixar aqui por enquanto, que eu vou usar só no final, esse 7 aqui. Então eu tenho a largura. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que subtrair da largura do banner, que vai dar o espaço que sobra. Então vamos lá, vamos usar um outro comando de menos, ou seja, é a largura do banner menos o somatório da largura dos botões. Com isso eu tenho o quê? O espaço que sobra aqui, ó, o somatório desses espaços vai ser dado através desse comando aqui, vai ter o espaço. Só que eu preciso dividir em 3 partes. Por que em 3 partes? Porque eu tenho que deixar um pedaço aqui para a esquerda, um no centro e um na direita, correto? Ok, então vamos lá. Então é uma coisa lógica. Então eu vim aqui, ó, eu vou dividir esse tamanho que sobrou, né, de espaço em branco por 3. Aí eu tenho o tamanho que eu vou botar e coloco aqui dentro. Só que nós temos um problema. Pode dar uma periódica, que é casa decimal depois da vírgula. Aí não tem como eu posicionar. Eu tenho que ser um valor inteiro. Então com isso eu tenho que ter um comando aqui que vai eliminar as casas após a vírgula, ok? Então tem que ter um valor aqui, um comando, um bloco, né, que vai eliminar se der, por exemplo, 3,33, isso só vai considerar o 3 para poder não dar erro no posicionamento, porque não existe dízima
no posicionamento de pixel na tela, porque aqui o 7 ele faz isso, ele posiciona na tela através dos pixels da tela, dos pontos em tela, ok? Que comando é esse então? É o comando round, arredondar. Vamos lá, vamos procurá-lo. Então tá aqui, ó, comando round. Então eu tenho que arredondar, caso dê casa decimal, eu tenho que arredondar, pegar só a parte inteira do número. Pronto. Então o que nós temos aqui? Nós temos o retorno do espaço que eu tenho que colocar o primeiro botão, que é aqui, ó, esse primeiro espaço aqui, ó. Por quê? Eu somei o tamanho do menu e o tamanho do next, subtraí do tamanho do banner, sobrou o espaço livre, dividi por 3 para ter a quebra aqui em tamanhos aproximados, arredondei. Então a partir do ponto inicial, que é a posição x de y, eu pego e coloco o primeiro botão. O 7x vai ser exatamente esse cálculo aqui, ok? Então vamos lá, 7x. Então achei aqui a posição x do nosso botão menu. Vou aqui então duplicar, vou duplicar, né? Botão direito, duplicate, e vou achar a posição y para o nosso botão. Aqui vai ser uma pequena diferença, né? Uma pequena diferença. Eu vou até tirar daqui, ó, todo esse bloco para a gente construir ele do zero. Deixar ele aqui. O que eu preciso? Vamos analisar então. Esse botão aqui, ou melhor, primeiramente, o banner tem uma altura que é dada por h, dado pelo comando h do banner de sucesso. Então vamos providenciar ele aqui, ó. Vou até arrastar ele para cá. Aqui eu mudo para h, que é a altura que eu quero, não é? Então eu já tenho aqui a altura do banner. O que eu quero fazer agora? Eu quero posicionar ele na base, na parte inferior aqui. Só que eu não quero deixar muito colado aqui. Eu quero deixar ele mais ou menos uma altura que é a metade do tamanho do botão. Ou seja, eu quero posicionar ele com um espacinho aqui que seria a metade do tamanho dele. Ele vai ficar a metade para cima aqui. Como que eu faço então para achar essa metade? Eu já tenho, né? Eu posso ter o que aqui, ó? Eu vou ter a altura, o h do botão, qualquer um dos dois, porque os dois tem tanto do menu quanto do next, a altura é a mesma, né? Então eu tenho aqui, ó, o h do botão menu. Só que eu quero que ele seja posicionado, ou melhor, para simplificar, eu vou deixar ele, o espaço que ele vai dar da borda inferior vai ser o tamanho dele. Então não vou nem fazer nada aqui, vou simplificar o processo. Então vai ser a própria altura. O que eu faço então? Eu tenho a altura do banner. Se eu subtrair da altura do botão, eu tenho a posição inicial. Por quê? Vamos voltar aqui, ó. Se eu vim aqui, vamos dizer que isso aqui vale a 100 e o botão vale 10. Se eu subtrair um do outro, eu tenho 90. Então, se eu considerar que a posição inicial aqui, vim calculando aqui, ó, o 90 vai dar aqui, mais ou menos por aqui. Ou seja, eu tenho a posição atual do menu, do botão menu. É claro que vocês vão perceber que ele vai ficar coladinho aqui, ó. Por quê? Porque eu só tirei o tamanho dele mesmo, para caber aqui dentro. Depois a gente conserta isso, só para vocês entenderem, para não ficar muito complexo. Ok? Então vamos lá. Então o que eu vou fazer aqui? Um outro cálculo matemático, onde eu vou subtrair o tamanho do banner do tamanho, ou melhor, a altura do banner com a altura do botão. Ok? Então aqui eu tenho a posição inicial do meu banner, ou melhor, do meu botão menu dentro do banner. Ok? É a posição inicial. O que eu faço agora então? Eu venho e defino o seguinte, que a posição Y, 7Y, para o botão menu, ele começa na posição Y, inicial, né, do botão, do banner, né, por que é do banner?
como nós já havíamos dito, né? A referência agora é o banner, porque é a partir dele que eu vou reposicionar os botões, tá? Então, a partir da posição Y, o que eu vou fazer? Eu vou somar o próprio tamanho do banner menos o tamanho do botão. O que vai acontecer? Eu venho aqui, ó, se o banner tem 100 pixels, eu subtraio a altura do botão, que vamos que seja 10, 90, fica 90. A partir da posição 0 do Y, que é aqui no canto superior esquerdo, ele vem calculando aqui, posicionando em 90. O botão menu vai ficar coladinho na base do banner. Isso nós vamos resolver depois, ok? Então vamos lá. Então eu venho aqui, ó, e faço um cálculo, né, matemático, onde eu vou, no caso, somar, né? Eu vou somar a posição inicial do banner em Y mais o cálculo que eu fiz, que vai dar o posicionamento do botão, e coloco para Y. Pronto. Com isso, até eu vou tirar esses blocos daqui, que a gente não vai utilizar mais. Mas tem hora que é difícil de arrastar. Vamos lá. Posicionar, vamos colocar na lixeira, né? E vamos colocar aqui embaixo. Depois eu vou fazer uma observação que vocês vão entender por que eu vou colocar todos os sets aqui embaixo. Não vou colocar depois da criação do botão. Eu poderia colocar ele aqui, ó, só que daria um erro. Até já vou falar por quê. Porque aqui, ó, eu estou criando o botão menu. Se eu colocar aqui, o botão Next não foi criado ainda. Então eu estou usando aqui o tamanho do botão Next, ó, antes de ser criado. Daria um erro, porque esse objeto ainda não existe. Se eu colocar esse conjunto todo aqui, ó, aqui, por exemplo, deixa eu pegar todos eles aqui. Se eu colocar, por exemplo, esse comando aqui, o botão que eu estou usando aqui, ó, o botão cadê ele? O botão próximo que eu estou usando aqui embaixo, ele ainda não existe. Entenderam? Então o botão próximo ainda não existe. Com isso, vai dar um erro, porque esse botão não existe na memória, não foi instanciado. Por isso que eu coloco esses blocos todos depois da criação dos dois botões. Ou seja, no final aqui do meu loop. Vamos salvar e vamos fazer um teste. Vamos lá, teste game. Vamos aguardar aqui a compilação. Esse cálculo é um cálculo simples, porém tem que ser entendido. Vamos lá, vamos coletar as frutas para o banner de sucesso aparecer. Algo errado, porque o botão menu está aqui, ó. Então ele está fora. No Y está posicionado legal, ó. Ele está na base. Só que no X ele deveria começar aqui e parar mais ou menos aqui, ó, que eu dividiria os três espaços de forma igualitária. Então vamos voltar lá e vamos entender, vamos achar aqui o erro. Vamos analisar então. Aqui eu peguei a largura do banner e subtraí do somatório da largura dos botões e dividi por 3. Com isso eu tenho o espaço em branco, os três espaços em branco. O erro está muito claro aqui, ó. Na verdade, faltou nós fazer o seguinte, que é o somar a posição inicial. Qual que é a posição inicial? É o X, esse bloco aqui, ó. Vamos duplicá-lo. Está aqui em cima, ó, que é o X do banner de sucesso, que é a posição inicial. Para depois, então o que eu faço? Tem que somar esse valor. Porque a posição inicial é a referência que ele vai começar a contar a distância. Então tudo isso aqui, ó, tem que ser somado ao cálculo que foi feito para logo depois começar a posicionar. O que aconteceu aqui, ó? Eu precisei identificar qual que é a posição inicial, que é o ponto 0 de Y e X aqui do banner, que é o canto superior esquerdo. Aí a partir daí que ele vai
achar qual que é o tamanho de cada espaço em branco para posicionar o menu. Dividir por 3 para posicionar o menu. Vamos novamente para o teste. Provavelmente agora vai dar certo. Vamos aguardar a compilação. E vamos acionar o banner coletando as frutas. Então tá lá. Ele dividiu aqui o espaço em branco em 3 e posicionou o botão menu a partir do ponto 0 do X. Colocou aqui e vejam que ele está coladinho na base. Por quê? Porque eu peguei a altura do banner, só subtraí a altura do botão e posicionei ele aqui, ó. O ponto 0 dele está aqui, na parte superior esquerda do próprio botão. Ok? Com isso nós concluímos aqui o primeiro botão. Vamos fazer agora para o segundo botão, que é o botão Next. Esse tem uma pequena diferença para o nosso cálculo. Vamos então fazê-lo, né, para entender primeiramente. E para entender então, vamos voltar aqui na imagem para poder fazer uma análise. Nós posicionamos o botão menu tendo como referência o banner, ou seja, a posição inicial é a posição X ou Y, dependendo aqui se eu quero a altura ou a distância, né, da borda direita ou esquerda. Então aqui a posição inicial para posicionar o botão menu foi o banner de sucesso. Por que eu falo isso? Porque está aqui no nosso código, ó. Nós fizemos isso, ó. Então a posição X do banner de sucesso foi a referência e a posição Y do banner de sucesso foi a referência para Y. Por isso então que eu estou explicando que esse botão ele foi posicionado a partir do XY do banner de sucesso. Como que eu vou posicionar o botão Next? Vai ser usando o banner de sucesso? Até poderia ser, mas no caso aqui eu vou fazer de uma maneira que eu achei mais conveniente, que é usando a posição do primeiro botão, que é o botão menu, que já está posicionado. Só que eu tenho um bloco que retorna o XY da parte superior esquerda, é onde eu estou com o mouse aqui, ó, do botão menu. Eu preciso achar a parte superior direita. Como que eu faço isso? É uma coisa bem lógica, né? Se eu tenho a posição aqui esquerda, tenho a largura do botão, se eu somar o X ao Edit, eu acho esse ponto direito aqui do botão. Então vamos fazer isso agora. Então eu vou somar a posição X, né, do botão o Edit, ou seja, a largura do próprio botão. Eu vou duplicar esse botão, esse bloco aqui, ó. Ele fica aqui em cima, eu só arrasto. Então eu quero o X do botão menu e vou pegar um outro botão, um outro bloco aqui que acha a largura, né? Vou duplicar ele. E eu quero achar o Edit do botão menu. Somando os dois, o que eu tenho? Eu tenho a posição direita do menu, porque eu tenho o ponto inicial dele mais a largura dá o lado direito dele. Então é só eu somar aqui, ó. Vou somar os dois. Então eu tenho o que? Eu tenho o ponto direito do botão menu, que é a minha referência. É a minha referência para colocar o espaço, somar esse espaço aqui que eu já tenho eu já calculei no botão anterior, que é o mesmo da direita, que é o da esquerda, né? Que é o mesmo da direita, só somar esse espaço e posicionar o botão Next. Então vamos lá, vamos voltar aqui para os nossos blocos de comando, onde que eu calculo esse espaço que eu dividi por 3, nesse conjunto todo de bloco aqui, ó. Esse conjunto aqui, ó. O que eu faço então? Eu venho aqui, vou duplicar. Vejam que ele fica lá em cima, lá, ó. Aí eu vou simplesmente arrastar para cá para poder utilizar. Ele cola na parte superior da tela. Se eu somar esse espaço aqui, ou melhor, esse valor aqui a este valor aqui, eu vou ter qual ponto em tela? Eu vou ter o ponto inicial que eu quero, ou seja, o primeiro conjunto lá, ele está dando esse ponto aqui, que é o tamanho, é a posição X do menu,
mais o tamanho dele, deu esse ponto. Se eu somar o espaço, que é o valor do espaço, ele vai dar nesse ponto. E é esse ponto aqui que eu quero para posicionar o meu botão Next. Então agora ficou fácil, né? Agora ficou bem fácil. Então o que eu faço? Eu vou somar os dois. Então eu venho aqui, coloco o primeiro item da soma e venho aqui, coloco. É um pouco ruim de começar a arrastar porque está muito grande, né, os blocos. Coloquei o segundo. Bom, agora o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que usar o 7, né, para poder posicionar então o X do botão próximo. Então é o que eu tenho que fazer agora. Eu venho aqui então 7x, né, peço para localizar e vou configurar o meu 7x para qual ator? Para o ator botão próximo. Aí basta eu colocar o nosso conjunto de cálculo, né, de blocos de cálculo aqui. Ok, então com isso eu tenho o meu X. Agora eu quero calcular o Y do nosso botão. Eu quero o Y do botão. Então já coloco aqui, ó, Y para o botão próximo. O Y do botão próximo é idêntico ao Y do botão X. Desculpem, do botão menu. Por quê? Porque na verdade o cálculo é o mesmo. Por que é o mesmo? Se eu for analisar aqui, ó, eu tenho que ter a altura do menu, no caso do banner, né, de sucesso, e tenho que ter a altura do próprio botão. Então, um exemplo, se for aqui a altura do banner sucesso for 100 e a largura e a altura do next for 10, então 100 menos 10, 90. Então vai dar aqui, ó, nessa posição. Ele vai ter o cálculo que eu fiz para o botão menu e o mesmo cálculo que eu vou fazer para o botão next. O que eu poderia fazer? Eu poderia duplicar, né? Em vez de fazer aqui o comando, eu poderia duplicar, porque ele é o mesmo, ó. Mas eu vou construir aqui do zero para a gente poder entender, né? Então o que eu faço aqui, ó? Eu vou pegar o Y, a posição Y do botão, e vou somar a altura do banner, ou melhor, a posição Y do banner de sucesso, que ela dá nesse ponto aqui, ó. Posição Y inicial sempre vai ser na parte superior esquerda. E a partir daí, o que eu faço? Eu peguei a altura do banner de sucesso e subtraí da altura do botão menu. Ou poderia ser, no caso aqui do nosso, vai ser o botão Next, que tem a mesma altura. Então vamos fazer exatamente isso. Eu vou vir aqui, eu vou duplicar esse bloco. Dupliquei o bloco. Eu vou usar esse bloco aqui. Preciso também da altura do banner. Então eu vou duplicar. E esse aqui eu vou duplicar porque eu vou precisar da altura do botão Next. Botão próximo, que é o Next. Ok. Então o que eu faço agora? Eu vou somar. Ou melhor, primeiramente eu vou subtrair esses dois aqui, que é a altura do banner e a altura do botão. Então eu vou subtrair os dois. Vou subtrair um do outro e vou somar a posição Y do banner de sucesso. Vou somar a posição Y do banner de sucesso. Com isso, eu tenho a posição Y para posicionar o próprio botão Next. Basta eu então colocar os blocos dentro do loop e fazer meu teste. Vamos aguardar a compilação. Então agora ficou todos
os cálculos amarrados. Então vamos fazer o teste aqui, ó. Então tá aqui, ó. Se eu redimensionasse, por exemplo, o tamanho dessa imagem aqui do banner de sucesso, automaticamente, com certeza, ele iria reposicionar, aumentar as larguras, o espaço, de uma maneira automática, ok? Mesmo que eu aumente o tamanho do banner ou o tamanho do screen da tela, tudo será calculado de forma em tempo de execução. Então, a partir de agora, o nosso cálculo, o nosso posicionamento independe de tamanhos, porque ele é calculado em tempo real, certo? Com isso, então, pessoal, nós temos um behavior que está começando a se tornar mais inteligente e reutilizável, certo? Vamos para o último teste aqui antes de finalizar essa aula, que é mudar aqui o tamanho da tela, do screen, para 800. E aqui eu vou mudar para 600. E vamos fazer mais um teste. Vamos lá. Teste game. Aguardar a compilação. Vamos coletar as frutas para aparecer o banner. Então tá aqui, ó, centralizou na tela o banner e os botões dentro do banner. Então não precisamos mais nos preocupar com o tamanho de tela nem com o tamanho de banner. Se eu aumentasse esse tamanho aqui da imagem do banner, automaticamente ele reposicionaria os botões de uma maneira igualitária, iria ficar simétrico, né? Simétrico, ou seja, com os espaços iguais entre eles e nas bordas, ok? Bom, pessoal, é isso. Eu sei que foi uma aula um pouco mais exigida, né, na questão de raciocínio, porém é importante que vocês entendam toda essa matemática. É uma coisa relativamente simples, só vocês raciocinarem, porque eu tenho tamanhos, são cálculos de soma, de subtração e de divisão, não passa disso, porém tem que entender, ok? Muito obrigado e até a próxima aula.